Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de Êxodo. Nós leremos o capítulo 3 inteiro, Êxodo 3, do 1 ao 22. Nós leremos esse texto inteiro, mas por enquanto nós vamos por partes. Êxodo capítulo 3. Neste primeiro momento, eu vou ler apenas os 3 versículos, peço que os irmãos acompanhem aí comigo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Só até aí, depois nós leremos os outros versículos. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que possamos, ó Deus, aprender mais sobre ela. O Teu Santo Espírito, ó Deus, atente nossos ouvidos, nossas mentes, nossos corações para a exposição da Tua palavra, e que possamos, ó Deus, sair daqui mais cheios do Teu Santo Espírito, mais moldados à imagem e semelhança de Cristo. Que nada, ó Deus, venha nos atrapalhar de aprender mais sobre Ti. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Essa passagem de Êxodo 3, muito conhecida de muitos de nós, né? Se você já está há mais tempo na igreja, eu tenho certeza, com perdão da redundância, certeza absoluta, ou uma certeza quase absoluta, que você já ouviu alguma pregação nesse texto, ou até algum estudo, alguma devocional nesse texto. E a minha ideia hoje não é acrescentar um maior conhecimento sobre isso, mas a ideia é nós enxergarmos um caminho claro de como Deus opera a sua salvação em nossas vidas. E por mais que esse texto ele não trate da salvação de Moisés, do momento em que Moisés se sentiu salvo, o que ocorreu a salvação a Moisés, esse texto ele revela como nós podemos enxergar o caminho que todos nós percorremos até a salvação, e como Deus nos conduz durante todo esse caminho. Se nós voltarmos, o final do livro de Gênesis nos traz a história de José. Depois de Abraão, Isaque e Jacó, nós vemos então José e seus irmãos, toda a família de seu pai, descer até o Egito, e eles passarem então vários anos, até o ponto em que José já morreu, e os outros outro faraó assume, e passam-se centenas de anos, e a história de José, a grandeza de José e a benignidade do faraó com José, seus irmãos e seus descendentes, acaba se perdendo. E é no meio disso tudo que o povo judeu, o povo de Israel, ele se multiplica e passa a ser perseguido e escravizado na terra do Egito. Então Moisés nasce em um período onde os bebês meninos deveriam ser mortos, é escondido até certo tempo por sua mãe, e após isso ele é colocado dentro de um cesto, colocado no rio. A filha de Faraó o encontra, ele então é criado por sua própria mãe até uma certa idade. Após isso ele vai para o palácio. Moisés provavelmente sabia do seu sangue hebreu. Quando ele vê o seu povo sendo oprimido, ele comete um assassinato, ele mata um egípcio para defender um do seu povo. Depois ele vê 2 do seu povo discutindo, ele vai tentar intervir, então ele descobre que sabiam que ele havia matado um egípcio e foge. E é no meio disso tudo, quando ele está cuidando do rebanho de Jetro,
que era seu sogro. No meio disso tudo que acontece o que nós estamos vendo no capítulo 3. Nós vemos Moisés apacentando o rebanho, e ele leva o rebanho para o lado ocidental. E então ele chega ao monte de Deus, a Horebe. E esses 3 primeiros versículos, eles nos mostram que no caminho da salvação é Deus que se revela a nós. Não somos nós que buscamos a Deus, não somos nós que damos o primeiro passo até Deus. Por mais que Moisés tenha ido até o monte do Senhor, o monte Horebe, a primeira ação que nós temos aqui é a ação do Senhor. E Moisés, ele vai para onde o texto nos dá a entender que Deus estava. Por quê? Porque aquele era o monte do Senhor. Por que que este era o monte do Senhor? O monte Horebe, ou os irmãos podem conhecer melhor ele pelo nome Monte Sinai, é um monte muito importante na história do povo de Deus no Antigo Testamento. É um monte onde o próprio Moisés recebe as tábuas da salvação. É um monte onde muitas coisas importantes para o povo de Israel ocorrem. E provavelmente por isso ele era conhecido então como o monte de Deus. Naquela época que Moisés tem esse encontro, não, mas sabemos que Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia depois de um tempo. Então ele está narrando algo que havia acontecido há anos atrás. Então, muito provavelmente este monte já era conhecido como o monte de Deus, e ele está situando os seus leitores aonde ele estava, aonde ocorreu esse encontro. E então nós vemos no versículo 2: apareceu-lhe o anjo do Senhor de uma chama de fogo no meio de uma sarça. E é aí que acontece algo muito interessante, porque é onde Deus se mostra, é onde Deus faz o extraordinário no ordinário. Ele faz aquilo que é incrível e que só Deus pode fazer no comum, naquilo que é comum. Quando nós vamos ver o que é uma sarça, a sarça é um arbusto, um pequeno arbusto comum do deserto do Sinai. Então era uma planta comum para eles. E é um arbusto pequeno, seco e inflamável. Ou seja, ele normalmente pegaria fogo rápido e se consumiria totalmente, também provavelmente de maneira rápida. E é aí que nós vemos algo interessante do texto que Moisés constata: eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Isso não ocorre por mero acaso, por mera coincidência, porque Moisés olha e aquilo acontece. Isso ocorre por causa da presença do anjo do Senhor, porque é o anjo do Senhor que aparece nessa chama de fogo. Então nós temos algumas opiniões, dentro da teologia, dentro da história, de o que seria esse anjo do Senhor. Nós, como cristãos presbiterianos, nós entendemos, principalmente a partir da nossa linhagem calvinista, que toda vez que o anjo do Senhor ele aparece na Bíblia, basicamente todas as vezes é uma aparição do próprio Cristo, não da maneira como ele viria encarnado, uma aparição dele pré-encarnado como homem. Mas o próprio Calvino, ele entendia que não era somente Cristo, mas era de alguma maneira o próprio Deus se mostrando a Moisés. Mas uma coisa nós podemos entender: aquele arbusto, aquele pequeno arbusto, ele pegava fogo e não se consumia por uma obra divina, porque o próprio Deus, o anjo do Senhor, apareceu a Moisés. E então Moisés, ele diz consigo mesmo que ele irá ver aquilo lá e tentar entender por que a sarça ela não se queima. E nós podemos entender que esse fogo, o anjo do Senhor aparecer em uma chama de fogo, o fogo também tem um grande simbolismo no Antigo Testamento, que seria essa presença, a santidade de Deus,
o juízo de Deus aparecendo naquele lugar. Então nós temos uma cena comum e incomum ao mesmo tempo. Nós temos um pastor levando o rebanho do seu sogro para pastar, para se alimentar, e nós temos uma sarça que se consome no fogo. Mas diferentemente do natural, do comum, essa sarça ela não se consome, ela continua inteira, por causa da presença do anjo do Senhor, uma presença de Deus ali. Deus está demonstrando que Ele estava ali. E é assim que nós entendemos que é o próprio Deus que se revela a nós, porque é o próprio Deus que aparece a Moisés. E tomando para a nossa vida, é o próprio Deus que se revela a nós. Nós vemos, o próprio apóstolo João falando na sua epístola, que nós só amamos porque Deus amou primeiro, Deus nos amou primeiro. Então só é possível a nós ver a Deus, ter comunhão com Deus, porque Ele se revela a nós primeiro. Então no continuar do texto nós vemos que Deus então Ele se revela a nós, e a partir disso Ele nos chama. Do versículo 4 até o versículo 6, acompanhe comigo. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então, após aparecer a Moisés e atraí-lo a si, Deus então o chama. E é interessante nós notarmos que quem inicia essa ação em direção ao homem é Deus e não o contrário. Não é o homem que inicia a ação a Deus, não é Moisés que vira para a sarça e quer entender por que a pergunta para a sarça, porque ela não se queima. É o próprio Deus que vira para Moisés e o chama. Da mesma maneira, a nós, é Deus quem nos chama. É Deus quem nos traz para si, quem nos atrai para si. Nós vemos, vendo o Senhor que ele se voltava para ver. Da mesma maneira em que Deus é quem atrai a atenção de Moisés, Ele também nos atrai para si, Ele que nos chama. E a partir do momento que nós temos uma resposta de Moisés, nós vemos uma resposta de prontidão. E é interessante nós olharmos a história de Moisés e parece que nós vimos essa história em algum outro lugar da Bíblia. Talvez não com tamanha prontidão, mas é uma história muito parecida. Os irmãos que conhecem os próximos livros da Bíblia vão se lembrar de uma outra pessoa que tem o seu nome chamado por Deus: Samuel. E o que ele então responde pela terceira vez? Eis-me aqui. É interessante essa prontidão que nós vemos nesses homens de Deus. Provavelmente era uma prontidão de algo comum, eis-me aqui, de estar pronto, de entender que alguém estava o chamando e estava pronto para servir, para ajudá-lo. Mas é interessante que Moisés em nenhum momento ele foge, ele se esconde, ele corre. Até porque vamos imaginar a cena: uma sarça pegando fogo e não se consumia, e dessa sarça o anjo do Senhor chama o seu nome, chama Moisés. Eu não sei os irmãos, mas se você está de frente com uma sarça que pega fogo, não se consome, e de alguma maneira o seu nome é chamado dali, muitos de nós, a primeira resposta a isso seria correr, seria fugir dali para não querer entender o que está acontecendo, não querer nem saber. Mas o que nós temos aqui é Moisés se colocando diante de Deus. Ele não resiste ao chamado divino, ele não vai contra, ele não se opõe ao chamado divino. E quando Deus chama um escolhido seu, trazendo para o caminho da salvação, é impossível a nós resistir. Por mais que algumas linhagens digam que
nós é que aceitamos a Deus, nós é que nos colocamos diante de Deus, nós é que vamos até Deus, ou que nós podemos olhar para Deus e falar: não, agora não é a minha hora. Quando nós somos chamados por Deus, é impossível para nós resistirmos. Quando nós somos chamados, nós somos a criatura criada por Deus. Um Deus que nós entendemos que criou todas as coisas. Criou terra, céus, mar, tudo que neles existe. Agora vamos parar para pensar: é possível para nós, seres humanos, dizermos não para Deus, resistirmos ao chamado de Deus, resistirmos à salvação de Deus? Então Moisés, ele também não resiste. Deus então ele continua após a resposta de Moisés: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E tirar as sandálias é um gesto muito simbólico para nós. Na cultura hebraica, era tido como um gesto de respeito, reverência e humildade, especialmente diante de alguém superior. Então ali, naquele momento, era para Moisés entender que ele estava diante de alguém que era superior a ele, e que era para ele demonstrar respeito, reverência e humildade. Da mesma maneira em que nós, antigamente, muitos de nós devem ter crescido ouvindo isso, que se nós entramos na igreja e estamos com chapéu, com um boné, nós então retiramos em atitude de reverência, de respeito, de entender o momento e o lugar. Então, trazendo para a nossa cultura, é quase que a mesma coisa naquele momento. A ideia aqui também, como o próprio Senhor diz, é não contaminar o lugar santo, é não trazer algo que não condiz com o lugar santo. E nós temos também um terceiro ponto aí, que a partir do momento em que Moisés ele tem o seu encontro com Deus, ele é atraído por Deus, ele é chamado por Deus. A partir do momento em que nós somos atraídos a Deus, nós somos chamados eficazmente por Deus e nós somos transformados, salvos, existe então uma separação na nossa vida, uma separação daquilo que é impuro, daquilo que contamina o que é santo. Ou seja, esse gesto também demonstrava uma separação do pecado. Depois que Deus nos atrai assim, nos transforma, nós somos chamados a nos separar do pecado. Então é muito interessante nós entendermos isso. O tirar as sandálias aqui é muito mais do que apenas um gesto cultural. É um gesto que demonstra que a partir daquele momento, Moisés ele estava sendo separado do pecado. Da mesma maneira que nós somos chamados a sermos separados do pecado. Santo, nada mais, nada menos significa do que separado do pecado. Então, Deus, ele se revela mais a Moisés. Se é Deus que se revela a nós, ele então passa a se deixar ser conhecido mais por Moisés. Ele diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então, a partir desse momento, Deus está começando a mostrar que ele se lembra da promessa feita aos patriarcas e começa a se revelar de maneira mais profunda a Moisés. E o gesto de Moisés de esconder o rosto porque teme olhar para Deus é o sinal de que ele entendeu que ele estava diante do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Deus que era o Deus dos seus antepassados e o Deus que é superior a ele, e um Deus que é santo. Ele teme olhar para Deus. É um possível gesto de Moisés, de reconhecimento dessa grandeza, dessa soberania de Deus, além de entender o seu próprio pecado, o seu próprio estado de pecado diante da santidade divina. Isso também ocorre conosco, no nosso caminho da salvação. Nós olhamos para nós, vemos a nossa pecaminosidade diante da santidade de Deus e nós entendemos isso, nós reconhecemos isso, da mesma maneira que Moisés. Então, se nós entendemos que Deus nos chama,
Deus se revela a nós, que Deus então Ele nos chama, nós entendemos que também Deus ouve a súplica do seu povo e o livra da escravidão. Os versículos 7 a 9 nos mostram isso. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus detratores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Nós vemos aqui que o Pai, Ele conhece o sofrimento do seu povo e o livra dele. O nosso Deus é um Deus que conhece o nosso sofrimento. Esse fato é mais expresso na pessoa de Cristo. Nós vemos na Bíblia, em Isaías 53 principalmente, que Cristo é o homem de dores, que sabe o que é padecer. Nós vemos na carta aos Hebreus que Cristo, Ele sabe quais que são os nossos sofrimentos. Então o Pai, Ele conhece o sofrimento do seu povo, e Ele então vem para livrar o povo do seu sofrimento. Não somente o sofrimento pela escravidão do pecado e a separação de Deus, mas também o sofrimento, a aflição decorrente da entrada do pecado no mundo. Então nós vemos que a partir do momento em que nós nos colocamos diante de Deus, nós somos chamados, nós somos salvos, nós somos libertos do nosso pecado, nós também temos a certeza de que o próprio Deus, Ele vai nos auxiliar, vai nos ajudar nas nossas aflições, nos nossos sofrimentos. Porque principalmente o próprio Cristo se fez um de nós, se fez carne e osso, e foi um homem de dores, que sabe o que é padecer, que sabe o que é sofrer. Ele conhece os sofrimentos humanos. Então nós também vemos que quem livra o povo da escravidão é o próprio Deus. Versículo 8 deixa isso bem claro: desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. É interessante esse termo, porque quando nós olhamos e entendemos que Deus é superior a nós, Ele é soberano, esse gesto, essa ação de descer é muito interessante, porque nós temos um Deus que desce até nós. Nós temos um Deus que sai da sua posição e desce até nós para se importar, para verificar o nosso sofrimento, as nossas aflições. Então nós vemos que Deus, Ele desce a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir à terra que mana leite e mel. Então Deus é quem livra o seu povo da escravidão e o leva para a terra prometida. A promessa, ela não é apenas da libertação da escravidão, mas ela é também da certeza da entrada na terra prometida. Não é apenas a libertação do pecado, mas é a certeza da vida eterna com Deus. É a certeza de que nós temos vida juntamente com Cristo, que antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos dá vida juntamente com Cristo. E isso se expressa no nosso caminho da salvação, porque Deus, Ele também desceu para nos dar a salvação. Deus desceu em carne e osso em Cristo para cumprir essa promessa por nós. Nós não somos escravos no Egito e estamos sendo libertados para tomar a terra prometida, para habitar na terra prometida. Nós somos escravos do pecado e fomos libertados, ou melhor, nós éramos, espero que nós éramos. Nós éramos escravos do pecado e nós fomos libertos por Cristo para sermos conduzidos à terra prometida. Essa é a promessa. Não é somente sermos libertos, mas a certeza, a garantia que pela obra de Cristo nós não temos mais a morte eterna,
mas nós temos a vida eterna, nós estaremos lá. E a certeza é que nós podemos descansar. Essa promessa, eu já falei aqui sobre isso quando eu preguei em Hebreus 11, é uma certeza, a certeza da vida eterna é o que nos dá tranquilidade nessa vida, porque essa certeza nos dá o descanso na soberania de Deus, de que por mais que nós sofremos aqui, nós temos algo muito melhor preparado para nós na vida eterna. E o nosso clamor, no versículo 9, nós vemos que o clamor dos filhos de Israel chegou até Deus, e o nosso clamor, ele também chega até Deus. Seja um clamor pelos sofrimentos e aflições deste mundo, ou o clamor pela libertação do pecado. Então, ao entendermos isso, ao entendermos que Deus nos chama, que Deus se revela a nós, que Deus nos chama, que Deus, ele ouve a nossa súplica, ouve a súplica do seu povo e nos livra da escravidão, nós entendemos então que Deus é conosco. Dos versículos 10 até o 16, vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. E eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Nós entendemos então que Deus, ele é conosco durante toda a nossa trajetória aqui. Depois que nós entendemos que nós somos salvos, nós entendemos que Deus está conosco, principalmente pelo habitar do Espírito Santo em nós. E quando nós vemos a história de Moisés, nós vemos que ele é um tipo de Cristo. Ou seja, o Antigo Testamento, ele tem muitos tipos de Cristo. São figuras, são pessoas que apontam para Cristo, que mostram, dão um pequeno vislumbre para aquelas pessoas do que Cristo viria fazer por eles. Moisés é uma dessas pessoas, é um tipo de Cristo. Por quê? Porque ele mostra aquilo que Cristo faria. Ele é usado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito e levar o povo até a terra prometida. Então ele demonstra, Deus usa Moisés para mostrar a nós o que ele faria com Cristo, nos tirar da escravidão do pecado e nos levar para a vida eterna. Então, da mesma maneira que Moisés é enviado para libertar o povo do Egito, Cristo foi enviado para nos libertar do pecado e da morte. E dessa mesma maneira, não como tipos de Cristo, porque Cristo já veio, mas entendendo a obra de Cristo, nós também somos chamados a ir e tirar os filhos de Deus da escravidão ao pregarmos o Evangelho de Cristo. Nós também somos chamados por Deus para nós tirarmos outros da escravidão. E como nós fazemos isso? Pregando o Evangelho, sendo instrumentos de Deus na vida daqueles que ainda não creem, daqueles que ainda estão mortos nos seus delitos e pecados. Porque como alguém conhece o Evangelho, como alguém é convertido por Deus? Ouvindo a pregação do Evangelho. Então é assim que nós somos usados por Deus, nós somos chamados por Deus a pregar o Evangelho aos outros, a falar de Deus, a falar da obra de Cristo aos outros. E então nós podemos ser usados para tirar outros da escravidão. E é interessante que no meio disso tudo,
Você pode também, assim como Moisés, se perguntar: quem sou eu? E essa pergunta de Moisés, ela fica mais interessante no desenrolar da resposta de Deus. Porque no versículo 11, Moisés diz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então Deus promete que ele será com Moisés: eu serei contigo. E o sinal era que depois que eles saíssem do Egito, eles adorariam a Deus naquele monte. Mas no desenrolar da resposta de Deus, quando Moisés pergunta: qual que é o seu nome, que lhes direi? Deus responde: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou. Então o quem sou eu seria acompanhado pelo eu sou. Se Moisés não se achava o suficiente para aquele serviço, perguntava: mas quem sou eu? O eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, estava com ele. E quando nós pensarmos dessa mesma maneira: quem sou eu para pregar o Evangelho aos outros? As pessoas não irão me escutar. Deus é conosco, eu entendo que Ele é conosco, mas como então eu passo a viver, passo a expressar isso na minha vida? Nós nos lembramos que nós estamos indo pelo eu sou, pelo Criador de todas as coisas. Que essa obra, a obra da redenção, a obra de salvar outras pessoas não é nossa, mas é uma obra de Deus. O nosso trabalho é apenas propagar o Evangelho. Se aquela pessoa será salva ou não, esse é o trabalho de Deus. E nós temos a certeza disso porque o eu sou, Ele será conosco, e é Ele quem nos tira da morte, dos nossos delitos e pecados, nos acompanha durante a nossa vida aqui, nos conduz e nos introduz na vida eterna. E durante essa jornada Ele se revela a nós mais intimamente. E nós podemos ver isso acontecendo com o próprio Moisés. Primeiro Deus chama Moisés. Depois Deus, Ele mostra: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E um pouco mais depois Ele então revela: eu sou o que sou. Eu sou o Deus Criador de todas as coisas. Então, a partir desses versículos, nós vemos Deus se revelando cada vez mais intimamente a Moisés. Deus se deixando revelar, se deixando conhecer cada vez mais e mais por Moisés. E a mesma coisa acontece conosco. A partir do momento em que cada dia mais nós andamos diante de Deus, cada dia mais nós buscamos a Deus em oração, na leitura da palavra, estando com os nossos irmãos, participando da ceia do Senhor, vivendo uma vida de santidade, cada dia mais nós conhecemos a Deus mais intimamente. Nós só desenvolvemos relacionamentos com as pessoas que nós convivemos, com as pessoas que nós estamos ali, diariamente, semanalmente, mensalmente, e que nós investimos tempo. E nós devemos então investir tempo, nossos esforços, para desenvolver o nosso relacionamento com Deus. E Deus também, Ele nos salva para servi-lo. Porque no versículo 12, nós vemos que o povo, ele sai da escravidão para servir a Deus naquele monte. O povo, nós então somos chamados a servir a Deus. Nós somos salvos para servir a Deus. E por fim, se Deus é quem se revela a nós, se nós somos chamados por Deus para a salvação, se Deus, Ele ouve a nossa súplica e alivia o nosso sofrimento, se Deus é conosco durante toda a jornada, Deus garante a chegada da jornada. Dos versículos 17 a 22 nós vemos isso. Portanto disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus.
Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois os deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Deus é quem faz o seu povo subir da aflição para a terra que mana leite e mel. O versículo 17 é bem claro quanto a isso. Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra que mana leite e mel. É uma obra dele. E como eu já disse anteriormente, não é apenas a garantia de que eles subiriam do Egito, mas que eles entrariam na terra prometida. Não é somente a garantia de que nós seremos libertos da morte eterna, mas a garantia de que nós ganharemos a vida eterna. Ele nos tira da escravidão e nos leva para a terra prometida, e é Ele quem faz isso. A obra é dele, é Ele quem faz isso por nós. É Deus que vai em direção ao seu povo e o encontra. É interessante nós vermos o que Deus diz para Moisés dizer ao faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. É Ele quem nos encontra, é Ele quem vai em direção ao seu povo, é Ele que nos tira da morte, nos dá vida para nós servirmos a Ele. Então, depois disso, nós vemos que Deus, Ele estende a mão, mostra o seu poder para Faraó e para o Egito. É uma clara demonstração de Deus, do seu poder, da sua grandeza, da sua soberania sobre todas as coisas. Nós vemos Deus agindo sobre a natureza, nós vemos Deus agindo sobre toda a criação, basicamente, com as 10 pragas. Deus demonstra todo o seu poder, toda a sua grandeza ao libertar o povo do Egito. E um dia todo mundo verá esse poder de Deus. Quando Cristo vier para julgar o mundo com justiça e equidade, todo mundo o verá. Todos os seres humanos que um dia já pisaram sobre a terra verão toda essa grandeza, toda essa soberania, todo esse poder de Deus. E nós entendemos também que a obra da salvação, ela não encontra nenhum empecilho de nenhuma parte da criação para acontecer. Da mesma maneira que a libertação dos hebreus do Egito não encontrou nenhum empecilho, a criação foi até usada para libertar o povo. Nada neste mundo pode impedir a salvação de Deus de acontecer. E por fim nós vemos que Deus, Ele recompensará o tempo da escravidão. E trazendo para a nossa salvação, nós vamos para um lugar que é infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos, desejamos. E eu acredito que isso seja uma recompensa muito melhor do que joias de prata, joias de ouro e vestimentas que os hebreus tiveram. Que é nisso que nós olhamos, é para isso que nós olhamos, é para isso que nós temos a nossa mente. E finalizando, fazendo um resumo de tudo, nós vemos que Deus, Ele se revela a nós e nós não podemos resistir ao chamado de Deus. Deus nos chama para sermos santos como Ele. Deus nos tirou da servidão do pecado para servirmos a Ele. Deus nos acompanha e sustenta durante a jornada. E Deus nos guiará para a terra prometida. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, porque diante da Tua palavra nós entendemos, ó Deus, que da mesma maneira que o Senhor com mão forte, com tão grande poder libertou os hebreus da escravidão no Egito, da mesma maneira isso se aplica a nós, ó Deus, que nós fomos libertos da escravidão do pecado, da morte eterna, para vivermos uma vida com o Senhor.
Ajuda-nos, ó Deus, a entender isso e a entender como isso afeta as nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, entender que em resposta à Tua salvação nós devemos buscar a santidade, nós devemos buscar servir a Ti, nós devemos buscar proclamar o Teu Evangelho, sempre nos lembrando, ó Deus, que o Senhor é conosco, sempre nos lembrando, ó Deus, que é o Senhor quem nos sustenta, e tendo a certeza e a esperança, ó Pai, da vida eterna contigo, onde desfrutaremos, ó Deus, de toda a Tua glória, de toda a Tua grandeza, ó Pai, e veremos a Cristo face a face, quando nós poderemos, ó Deus, com toda a alegria, Te louvar e glorificar o Teu nome para todo sempre. Que nós possamos sempre nos lembrar disso, e que possamos, ó Deus, viver a nossa salvação e desenvolver a nossa salvação a cada dia. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém.